autoritarismo colonial ou de regimes que não eram democráticos, a parte mais difícil da construção do Estado de Direito é a parte da separação de poderes. E, no entanto, a separação de poderes entre poder legislativo e poder executivo, porque ela até, porventura, não existirá mais. Mas é essencialmente a separação dos poderes entre os órgãos políticos e os órgãos de natureza jurisdicional. E, da minha experiência, que já vai sendo longa, nestes vários países, a verdade é que a construção do Estado de Direito tem sido mais difícil na construção do edifício da justiça. E nós, na justiça, temos depois vários edifícios, porque podemos dizer que a justiça é um condomínio com vários prédios, com vários pilares. E olhando para os vários países, se é verdade que essa justiça tem corrido bem nos países da língua portuguesa, na área, sobretudo, civil e criminal, porque são as áreas mais distantes do próprio Estado. E no caso da Justiça Nacional, em que o Estado tem uma atitude, digamos, de controle dos cidadãos e não é o Estado que controla, onde a justiça tem sido mais difícil de construir, é precisamente na justiça constitucional, na justiça administrativa e na justiça fiscal e financeira. São as áreas mais difíceis, porque são as áreas que interferem diretamente no exercício do núcleo central dos poderes públicos. E se nós olharmos ao nosso redor, nos vários países, verificamos que, não obstante todos os nossos países, agora nesta fase da Segunda República, viverem em democracia, onde é que tem sido mais difícil a construção desse tal edifício da justiça? Tem sido precisamente na parte do direito público, justiça constitucional, justiça administrativa, justiça fiscal e justiça financeira. Quase até esta, a justiça financeira neste momento, seja verdadeiramente aquela que se tem apresentado como sendo muito mais problemática do que até as outras. Mas não há Estado de Direito sem separação de poderes e não há Estado de Direito sem tribunais a funcionar, efetivos, com juízes independentes, com juízes imparciais e com um direito que seja efetivamente aplicado. Portanto, esse é um pressuposto de que temos de partir e é também para isso que os juristas existem e trabalham e pensam e também ensinam. Agora, em relação agora, não vou falar destas várias justiças, não da justiça constitucional ou da financeira, poderia ser tema de outro bloco. Vamos agora à justiça financeira já um pouco na moda, por razões que estão muito associadas aos problemas da corrupção em muitos países. Não é só um problema africano, mas é um problema constante, sobretudo numa situação de crise económica e financeira. Todos os cêntimos ou tostões têm de ser contados, e, portanto, a justiça financeira está na ordem do dia para saber se desempenha bem o seu papel, mas agora não é sobre esse aspecto que eu gostaria de referir, mas a justiça administrativa. E nós, em relação à justiça administrativa, temos considerado como base fundamental o tipo de direito administrativo que essa justiça administrativa vai aplicar. E aqui a justiça administrativa, do ponto de vista de uma estrutura judicial que aplica um ramo do direito, que é o direito administrativo. Nós temos, na tradição universal, dois grandes modelos de direito administrativo, o chamado modelo de direito administrativo da administração executiva, de origem napoleónica e de origem francesa, e que se propagou nos países, incluindo também Portugal, e também depois temos um modelo de direito administrativo anglo-saxónico de administração judiciária em que são escassos os poderes de intervenção próprios da administração administrativa e, portanto, os tribunais aí têm outro tipo de intervenção, além de não haver propriamente tribunais de natureza administrativa. E temos também, em alguns países, como é o caso do Brasil, um modelo híbrido em que há direito administrativo, mas não há justiça administrativa. Portanto, quem aplica o direito administrativo não são tribunais administrativos especializados, mas são os tribunais judiciais comuns. No caso português, tem-se a nossa tradição, tem sido sempre a de haver direito administrativo e também de haver tribunais administrativos, embora a tradição tivesse sido influenciada por uma questão na natureza política evidente, que era na natureza do regime. Durante o Estado Novo havia tribunais administrativos, havia o Supremo Tribunal Administrativo, mas não tinha, evidentemente, qualquer papel relevante num contexto de uma ditadura. Agora, a partir do momento em que Portugal passou a ter um Estado constitucional democrático, a justiça administrativa foi sendo um dos pilares que se foi construindo, que se foi solidificando à medida do próprio desenvolvimento da democracia. E até que chegámos a um ponto muito importante, que foi o ano de 2002,
quando em Portugal nós aprovámos uma profunda reforma da justiça administrativa para fazer face a um conjunto de problemas de solução complexa e difícil e problemas de variedíssima ordem. Problemas, desde logo, de natureza técnica processual. O direito administrativo, até 2002, com o tradicional recurso contencioso de anulação e outros instrumentos, era um direito arcaico, um direito, eu diria, para iniciados. E, portanto, houve uma preocupação, acho que, segundo o professor Freire General, fundador da Nova Direito e promotor e principal impulsionador dessa reforma, referiu, era a ideia de tornar o processo administrativo autocompreensível para os próprios operadores judiciários e, portanto, retirá-lo de um conjunto de especialistas que sabiam todas as maningâncias e todas as armadilhas que o contencioso administrativo tinha e torná-lo algo de cognoscível e de seguro, como um Estado de Direito exige. E, portanto, a solução foi aproximar o contencioso administrativo do processo de direito processual civil. Aliás, mudando até os nomes, mas não apenas os nomes, mas sobretudo também a substância das coisas. Portanto, isto foi uma primeira ideia da chamada civilização, portanto, entre aspas, a aproximação do direito, do total contencioso administrativo ao direito processual civil. Depois havia outro problema muito complicado, que era o problema de termos uma pirâmide invertida. Havia um Supremo Tribunal Administrativo, havia tribunais administrativos de civil, de primeira instância, mas onde é que os processos se acumulavam? Não eram na base, era no topo. Portanto, o Tribunal Superior era o tribunal de primeira instância para a maioria dos processos. E, portanto, fazia com que os juízes de primeira instância não faziam nada e, coitados dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo, tinham um trabalho louco, insano, enfim, de atrasos brutais e, portanto, com uma situação insustentável de inversão das coisas. E, portanto, também havia aqui uma necessidade de, do ponto de vista prático, de reorganizar os próprios processos através de uma hierarquia e de um entendimento dos processos que pudesse ser lógico e que pudesse ser, enfim, compreensível. Havia a ideia de que todos os atos do governo só podiam ser impugnados junto do Supremo Tribunal Administrativo, como se os juízes de primeira instância não tivessem capacidade intelectual e fosse pecado que eles pudessem também avaliar a legalidade dos atos administrativos do próprio governo. Portanto, quando tratasse do governo, todos começavam lá em cima e nada podia começar por baixo. Depois ainda havia um terceiro problema mais profundo, mais complexo, que era o problema da tutela jurisdicional efetiva. No contencioso administrativo, até 2002 em Portugal, não tutelava na totalidade um conjunto de situações que mereciam essa tutela. Muitos se lembrarão da questão que a Constituição Portuguesa tinha de só permitir a impugnação em tribunal dos atos administrativos definitivos e executórios. Isso era, na verdade, não tanto como as pessoas pensam, mas em parte era uma restrição inadmissível do acesso à própria justiça administrativa e de facto, a nova reforma, a partir de 2002, veio, nesse sentido, aprofundar a tutela jurisdicional efetiva, aumentando o arco dos atos impugnáveis e criando novas formas processuais, por exemplo, várias ações de tutela cautelar da própria justiça. E, portanto, desse ponto de vista, foi uma reforma bastante bem sucedida, inverteu-se a ordem das coisas, criou-se, já está desde tem 10 anos, criou-se um tribunal da relação, que se chama o Tribunal Central Administrativo, um Sul e outro Norte. Primeiro era só para ser num lugar, mas depois disputas compreensíveis levou à criação de 2 tribunais, um Tribunal Central Administrativo Sul e um Tribunal Central Administrativo Norte. E aliás, na semana passada, na Nova Direito, fizemos uma conferência no seguimento do Tribunal Administrativo Sul, Central Sul, de Comemoração do 10º aniversário. E, portanto, estas foram as bases da reforma de 2002 que tem sido agora aplicada. Neste momento, há uma série de questões que esta reforma tem suscitado e que merecem alguma reflexão. Porque a reforma também tem mostrado o seu lado, tem mostrado as suas fragilidades. E essencialmente, eu penso que há aqui 2 aspectos, o professor Wagner vai falar mais sobre isso, mas há 2 aspectos que eu acho que são muito importantes. Um deles é o falhanço da solução do ato tácito. Em Portugal deixou de haver ato tácito, agora quando a administração não toma a decisão devida, o que é que se faz? O particular recorre ao tribunal
e o Tribunal manda à administração praticar o ato obrigatório, o ato devido, portanto não há discricionalidade no respeito à decisão, pode haver uma discricionalidade no respeito ao conteúdo da decisão, mas isso não tem funcionado e, portanto, os decisores não vão ao Tribunal e quando vão ao Tribunal, os tribunais de primeira instância neste momento, esse é o segundo problema, já estão tão artilhados como estava o Supremo Tribunal Administrativo há 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Portanto, esse é outro problema, porque esta reforma aumentou a litigiosidade de tal maneira que agora também os tribunais de primeira instância já não conseguem dar conta do recado. Depois há outro problema, que é o problema do excesso de providências cautelares. Muitos certamente terão ouvido em Portugal uma série de ações, lembram-se da ação da providência cautelar para não fechar a maternidade Alfredo da Costa. Um dos meus filhos nasceu lá já agora. Tenho uma ligação pessoal à maternidade Alfredo da Costa. Boa providência. Ou então aquelas providências para não fechar as maternidades no interior do país, ou providências no concurso para professores, uma série de questões, e em que tem sido questionado na opinião pública portuguesa sobre se não será excessivo o poder dado aos particulares de bloquear atos administrativos do Governo com vista a avançar com algumas reformas. Portanto, isto é uma breve apresentação da nossa reforma e das questões que estão neste momento também em cima da mesa, porque neste momento nós temos duas reformas em paralelo. Temos a reforma do Código de Procedimento Administrativo, que está para a publicação presencial, haja nova direita em dezembro, vamos fazer um coloquio sobre isso, no Supremo, aliás. E também, paralelamente, está ultimada pela Comissão que ficou entregue das duas coisas, uma revisão do contencioso administrativo. Agora, ainda um apontamento de direito comparado, de direito lusófono comparado, penso também que tem interesse. Aliás, deixo aqui também ao Instituto, aliás, ofereço aqui ao professor Mário Silva, a quarta edição do livro que saiu agora na Almeida, as Constituições dos Estados da Língua Portuguesa, portanto, uma edição atualizada. Ontem falámos muito da Guiné Equatorial, agora eu vou ser politicamente incorreto, porque também gosto de ser. Repararão que aqui não está a bandeira da Guiné Equatorial, nem está a Constituição da Guiné Equatorial. Bem, em primeiro lugar, a Guiné Equatorial, ao contrário do que se possa pensar, ainda não faz parte da CPLP. Porque para fazer parte da CPLP, a Guiné Equatorial tem de ser admitida por unanimidade num tratado internacional de adesão. Esse tratado, que eu saiba, Portugal ainda não nem aprovou na Assembleia da República, nem foi ratificado pelo Presidente da República. E depois há uma circunstância prática dramática para mim, em que eu tentei procurar a Constituição, até admitir colocar a Constituição neste livro, antes de a Guiné Equatorial ser membro efetivo, não tinha um compromisso, porque isso será o futuro, daqui a uns meses. Só que eu não conseguia encontrar a versão em português da Constituição. E como a editora me obrigou a publicar isto rapidamente, estava esgotado, não me estão a ver, eu dava ao trabalho de estar a traduzir de espanhol para português a Constituição da Guiné Equatorial. Portanto, vamos aguardar que na próxima edição já tenhamos a versão da Constituição da Guiné Equatorial em português, porque é a língua oficial, não é? Desse país. Bom, mas, portanto, fechando este parênteses, agora alguns aspectos do direito comparado para verem um pouco como é que a questão tem sido colocada. Em Angola, por exemplo, o artigo 176 prevê a possibilidade da criação de tribunais administrativos fiscais em Doneira, mas não funcionam, ainda não estão criados. É uma possibilidade. Em Cabo Verde não vou falar. Em Timor-Leste também temos o mesmo tipo de problema. Portanto, a Constituição prevê a existência de um Tribunal Administrativo, o Supremo Tribunal Administrativo fiscal e de contas, mas também não está a funcionar. Em Timor-Leste ainda há um tribunal de recurso. Portanto, a reforma judiciária de Timor-Leste ainda está à espera da criação do Supremo Tribunal, e julgo que isso tem em grande parte a ver com a ausência de juízes, falta de juízes que é necessário ter em Timor-Leste. Em Moçambique há apenas um Tribunal Administrativo, que nem sequer se chama superior, mas tem a categoria de Tribunal Supremo, mas é um Tribunal de instância única. E, portanto, é um Tribunal que, além de ter competências administrativas, também tem competências na área financeira e na área de contas. No Brasil não há tribunais administrativos, o que há no Brasil há direito administrativo, com certeza, mas não há tribunais administrativos e o direito administrativo é aplicado pelos tribunais judiciais comuns. Em Portugal, enfim, sabem que há uma jurisdição própria, há um Supremo Tribunal Administrativo com 3 instâncias, tribunais administrativos fiscais e os tais 2 tribunais centrais administrativos sul e norte. Portanto, isto é uma breve apresentação de como estão as coisas no direito comparado. Agora, para terminar, 3 tópicos que me parecem de discussão e de reflexão. O primeiro deles é saber se deve ou não deve haver uma justiça administrativa autónoma, ou seja, juízes que
são especializados na aplicação do direito administrativo e, portanto, dentro de um tribunal ou dentro de uma jurisdição ou com uma especialização, pelo menos numa secção dentro de um tribunal. E bem, esta discussão faz-me lembrar muito a discussão que se tem no âmbito da chamada justiça constitucional, em que nós temos dois grandes modelos de direito comparado, um modelo de justiça constitucional concentrada, que é o chamado modelo austríaco, e um modelo de justiça constitucional difusa, que é o modelo norte-americano. Aliás, hoje o que está na moda é percebermos que esses dois modelos já não são modelos antagónicos, mas são modelos que estão em convergência. Aliás, o sistema constitucional português de fiscalização é isso mesmo, é essa convergência, porque o poder de fiscalizar a aplicação das normas está distribuído por todos os tribunais, embora depois haja uma articulação e uma última palavra dada ao Tribunal Constitucional em relação aos outros tribunais que também têm o acesso à própria Constituição. Mas aqui os argumentos são importantes e devem ser discutidos. O argumento da necessidade da especialização dos juízes. O direito administrativo não é direito privado nem é direito criminal, exige uma certa especialização. O direito administrativo hoje tornou-se muito mais complexo do que era há uns anos atrás. O direito administrativo está em mutação, porque é um direito administrativo que está a ser um direito administrativo misto, porque tem fenómenos paralelos e contraditórios de privatização e de publicização. Portanto, fenómenos de privatização do direito administrativo, mas também de, muitas vezes, o direito administrativo ir buscar institutos ao direito privado e transferi-los para a sua órbita, como é o caso da alteração das circunstâncias, ou o caso de residência em causa, etc. E, portanto, sobretudo na área dos contratos, há um processo de diluição de fronteiras entre o direito administrativo e o direito civil, que é muito importante estudar e que se torna muitas vezes difícil. E claro que essa questão não é só uma questão de especialização funcional dos juízes, é também um problema de saber como é que se organiza num país a distribuição dos processos e qual é a cultura ou o nível de litigiosidade que tem a ver com os próprios processos administrativos. Portanto, a primeira questão, se deve haver ou não tribunais administrativos, tem que ver com, por um lado, a importância da especialização dos juízes e, por outro lado, depois os recursos que um país tenha, do ponto de vista da distribuição dos vários tribunais que venha a criar. Depois há um segundo problema, que é um problema que tem a ver com a definição do âmbito material da jurisdição administrativa. O ponto de referência são relações jurídicas administrativas, seja lá o que isso for, porque isso na prática torna-se um exercício quase impossível. Há 5 ou 6 critérios para nós definirmos direitos administrativos, desde o critério estatutário, um critério material, a um critério funcional, a um critério orgânico. Há vários critérios possíveis. Aquela velha ideia de que o direito administrativo se diferencia dos outros ramos do direito por exercer poderes de autoridade, a tal ideia da autotutela, declarativa e executiva do direito, já é uma coisa pouco prática, porque o direito administrativo tem vindo a agregar setores novos, que pertencem ao direito privado. Hoje há muitas entidades privadas que exercem poderes públicos e que ficam na ordem do direito administrativo. E, portanto, um critério teórico puro acaba por ser hoje difícil de ser levado à prática e, no fundo, a definição da justiça administrativa tem que ser feita de uma forma tipológica, vendo blocos de litígios e saber onde é que eles ficam melhor arrumados. Se ficam melhor arrumados na justiça administrativa ou se ficam na justiça comum. O caso mais evidente desse bailado entre a justiça comum e a justiça administrativa é o caso da função pública, que em Portugal já esteve num lado e agora está no outro. E, portanto, a função pública é uma área em que há uma elevada dose de litígios a serem resolvidos. Depois, um último ponto para terminar, que tem que ver com a tutela dos direitos fundamentais. Nós, em Portugal, tomámos uma opção em 2002, a meu ver errada, que foi de, imaginem, atribuir a tutela dos direitos e garantias, a tutela processual judicial, aos tribunais administrativos. Quer dizer, temos o Tribunal Constitucional, mas se há violação de um direito de garantia, quem é que tem competência para intervir? É o Tribunal Constitucional? Não. São os tribunais administrativos. Isto é inadmissível. Então, se num país há um Tribunal Constitucional com uma competência especializada nas áreas da proteção dos direitos, liberdades e garantias, quem tem especialização funcional, quem tem sabedoria porque lida com a Constituição no seu dia a dia e com a sua aplicação, só pode ser o Tribunal Constitucional, não pode ser o Tribunal Administrativo. Não estou com isto a pôr em causa que os tribunais administrativos portugueses não tenham feito o seu papel. Talvez até nem tenham. Ou os cidadãos também não recordam, que é uma ação administrativa especial, urgente,
de tutela da violação dos direitos, liberdades e garantias. Mas, a meu ver, é um absurdo que essa tutela tenha sido atribuída ao Tribunal Constitucional. Claro que isto tem por trás um outro problema. Felizmente, Cabo Verde se deu bem, que é o problema do recurso de amparo. Porque em Cabo Verde há recurso de amparo e em Portugal essa discussão tem sido levada a cabo há muitos anos. Há umas forças conservadoras, para não dizer pouco confessáveis, que não querem recurso de amparo, por uma razão muito simples, porque os juízes não acham que já têm muito trabalho, não querem ter mais trabalho agora estar a resolver os recursos de amparo dos cidadãos que querem defender os seus direitos e, portanto, acham que já trabalham demais e, portanto, não querem ter mais trabalho. Esta razão é uma razão, como bem, de grande profundidade e sofisticação intelectual. Mas, de facto, penso que é uma questão que está em aberto. Portanto, se há jurisdição com competência e com idoneidade para efetuar a proteção dos direitos humanos, como na Alemanha acontece na Espanha, é o Tribunal Constitucional, não são os tribunais administrativos. Mas sei que aqui em Cabo Verde esse assunto foi discutido, o curso da parte foi considerado na Constituição, e vou terminar, embora em Cabo Verde, neste momento, nós temos uma situação que também me parece preocupante, não me levem mal, que é do atraso na criação do Tribunal Constitucional. E, portanto, já foi considerado na Constituição há vários anos, já há uma lei orgânica do Tribunal Constitucional, agora falta instalar no Tribunal. Agora já não é um problema de encostado por omissão, porque a lei até já foi feita. É um encostado na omissão da eleição das pessoas que devem fazer parte do próprio Tribunal Constitucional. E, portanto, também, se me permitem, terminaria com o apelo de se fazer a criação realmente do Tribunal Constitucional. Penso que isso é necessário. Não se assustem com a experiência portuguesa. Eu sei que às vezes o poder político pode pensar assim: bom, eles lá em Portugal agora vêm, estão aflitos porque o Tribunal Constitucional tem declarado, tem encostado tantas normas. O melhor é não fazermos isso em Cabo Verde. Bem, mas para já Cabo Verde não está na crise que nós estamos a viver em Portugal. E, na minha opinião, eu acho que em Portugal o Tribunal Constitucional tem sido bem. E até tem sido muito mais comedido do que muitas pessoas pensam. E penso que, de facto, uma série de medidas tomadas de uma forma abstrusa, violando grosseiramente a Constituição, e acho que o Tribunal Constitucional Português tem estado muitíssimo bem no seu trabalho, e não é um tribunal político, até porque a maioria das decisões foram tomadas no sentido de encostar pelos próprios juízes indicados pelo PSD e pelo CDS. E, portanto, isso é um argumento à prova de bala de qualquer eventual suspeita de politização do próprio tribunal. Muito obrigado pela vossa atenção e depois estarei à vossa disposição para o debate. Obrigada, Sr. Professor, pela intervenção que nos permitiu muito aprender sobre a importância do direito administrativo na construção do Estado de Direito e as principais tendências do direito administrativo nos países de matriz lusófona, em particular em Portugal. E agora vamos ter o privilégio de ouvir o Sr. Professor Vladimir Brito,